sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montoque e hoje a gente tá aqui pra fazer uma análise do primeiro e do segundo episódio de WandaVision. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha com seus amigos e não esquece de deixar o like. É isso, segue a gente lá no Instagram também, que a gente continua conversando por lá. E vamos falar sobre esses dois primeiros episódios que dão esse pontapé inicial na nova fase da Marvel, do MCU. Vamos falar o que a gente achou e também quais são as possibilidades, as teorias para essa nova série, quais são os easter eggs que a gente achou e como a gente acha que isso aí pode se conectar com o futuro da série. E a série vai começar com uma sitcom muito inofensiva e perfeita até demais, né? Lembrando aquele seriado A Feiticeira. Até no segundo episódio tem aquela entrada animada que tinha na Feiticeira também. A gente sabe que a série vai evoluir, né? Por exemplo, A Feiticeira é mais antiga, depois eles já vão aí pros anos 50, 60, mas ela começa bem antiga. E ela já começa com referências do tipo, quando a Wanda acaba acertando o Visão com um prato na cabeça, ela fala, meu marido de cabeça indestrutível. E o Thanos, né, mandou uma lembrança aí. Então a gente percebe que tem referências escondidas em todos os lugares de WandaVision. E aí que tá a beleza da série, a gente tem que começar a pegar essas referências pra entender o que tá acontecendo. Porque no primeiro episódio a gente vê tanto o Visão quanto a Wanda tentando se adaptar àquele universo perfeito demais. Exatamente, tem aquela pegada cômica que eu achei o máximo também, principalmente do Visão, de tentar se adaptar ao trabalho, e ele é rápido demais, ele é um computador. E aí um dos companheiros de trabalho dele fala assim, nossa, cara, você parece um computador ambulante. Ele, não sou. Tipo, eu achei muito engraçado essa parte. É muito irônico, né? A série é muito irônica, ela brinca com essas questões e ela vai colocando referências pra gente. A gente vê os poderes da Wanda, principalmente a gente começa a ver esses poderes quando a gente tem o primeiro jantar, né? Dos Hart lá na casa dela, e ela... Quando eles começam a fazer perguntas que são sensíveis pra Wanda, do tipo, quando vocês casaram e tudo mais, quando vêm os filhos, a Wanda sabe que isso aí não pode acontecer na vida dela, né? Então ela começa a ficar tensa, você vê que ela fica tensa, o chefe engasga, e a gente vê a esposa do chefe meio presa num loop, tentando falar, pare agora, mas totalmente presa. Meio rindo assim, né? E é muito estranha essa cena, o que dá a entender, né, e o que a internet inteira já tá falando, que ela tá numa visão ali, tá? É uma realidade construída, a gente não sabe, não tem certeza por quem, talvez seja por ela mesma, né? Mas que parece que ela tá seguindo um roteiro e quando sai um pouco do roteiro, dá um bug. Exato. O não dela tem muito poder, a gente sabe disso, né? No More Mutants, né? Quem conhece um pouco dos quadrinhos sabe disso. Mas é muito mais do que isso, na minha opinião. Como entender o que tá acontecendo em WandaVision? No final do primeiro episódio, a gente vai ter uma cena onde a gente vê que tem alguém assistindo, como se estivesse assistindo sitcom. Não é só uma televisão. Eu fiquei com a impressão que essa pessoa está monitorando o que tá acontecendo. Sim. Tem um monte de computadores, tem uns controles ali, tem uns negócios, tipo, não parece uma casa. E a gente vê o símbolo da SWORD. Exato, não é uma casa, aquilo lá é um lugar de controle, é um painel de controle, e a gente vê esse símbolo já no caderninho, também em algumas telas ao lado, e esse símbolo vai se repetindo na série. O que é a SWORD? Ela é como se fosse uma SHIELD. Só que a SWORD, ela vai se preocupar com problemas que são fora do planeta Terra, problemas do espaço, o que faz todo sentido no universo da Marvel. Por quê? Porque a gente já viu aí os Skrulls, a gente já viu coisas que vêm de fora, a gente tem inumanos aí pra vir. Enfim, faz todo sentido que as coisas venham de fora, que os problemas agora não sejam mais terrestres, digamos assim. E a SWORD vai fazer isso. Essa é a função dela. Então, se a Wanda tá sendo monitorada por alguém da SWORD, aí tem. Agora, a questão é, ela está sendo monitorada ou controlada? Então, essa é uma dúvida que a gente vai ficar aí por enquanto, porque não dá pra saber, e a gente não sabe quem criou essa realidade, se foi a Wanda ou se foi a SWORD. Pra mim, o que eu entendi é que a SWORD tá meio que monitorando a Wanda. A gente vai ver no segundo episódio como se fosse um helicópterozinho já com o símbolo deles novamente. E ele é uma das poucas coisas que aparecem coloridas quando tá tudo ainda branco e preto. Essa é uma coisa que, por isso que eu acho que isso tá sendo criado pela Wanda.
Porque aí isso saiu meio que do script dela, veio de fora, e aí a gente vê esse aviãozinho aí. Agora, por que ele tá lá? Esse avião deve ser um drone que tá monitorando as atividades da Wanda. Pra mim, a SWORD tem relação com o Nick Fury. Eu acho que a gente vai ver o Nick Fury aí controlando, né? Já que eles não têm mais a SHIELD, agora faz sentido, né? Tem até cenas de conexão em Homem-Aranha provando que o Nick Fury tava no espaço, que ele tava aí tramando coisas desse tipo, e realmente é o que precisa. Então, eu acredito que o Nick pode estar por trás disso. Eu quero saber também o que vocês acham, tá bom? Além disso, em cada episódio de WandaVision a gente tem propagandas. Isso é genial. Eu adorei como eles introduziram propagandas antigas no seriado. Muito legal. E uma das propagandas que a gente vê é de uma torradeira das empresas Stark, né? Então... Vale lembrar que quando a Wanda tava lá com o irmão dela, caiu um míssil dos Stark. Exato, né? E ela tem essa visão muito... Então, mais um indício que pode ser criação dela, porque tá na mente dela. E a outra propaganda é do relógio, que é da Hydra. Mais do que da Hydra, tá escrito Strucker em cima desse relógio. Exatamente. E pra quem não sabe, o Strucker, aí que vem as conexões. O Strucker é um dos caras lá por trás da Hydra. É o cara que fazia as experiências com ela e com o Pietro. O irmão dela, o né? gêmeo dela, né? Isso a gente tá misturando os conceitos dos quadrinhos e tudo mais pra poder ter um entendimento, tentar chegar em alguma conclusão e pegar essas referências. Sim, mas mesmo assim isso foi mostrado nos filmes, no Capitão Invernal, foi na Era de Ultron. A gente tá misturando tudo e tá tentando pegar as referências. Se vocês tiverem mais referências, deixem aí. Esse vídeo vai ser colaborativo, tá bom? Mas tem essa questão do Strucker, tá? E guardem esse nome porque tem algo importante também pra falar sobre esse cara. Então, em cada episódio a gente tem uma propaganda introduzida e no segundo episódio a gente já vê a Wanda em outra década. Ela já tá com o cabelo diferente, com a calça diferente e tudo mais. Com uma calça, né, na verdade. É verdade, só ela tá de calça. E nesse episódio a gente tem a Agnes, que virou... Ela era só uma vizinha lá intrometida e ela vira uma mulher que vai levar a Wanda pra se relacionar com as pessoas daquela cidade. Exato, vira uma amiga, né? Uma amiga meio intrometida, assim. Eu gostei da Agnes. Gostei. Legal. E tem gente achando que a Agnes é a Agatha Harkness. E eu acho que ela é, até porque seria uma forma... Eu não sei explicar, não sei o nome disso. Mas se você pegar a Agatha contração Harkness, você coloca na tela depois. Coloca. O H e o Nes formam Agnes. Sim. Então seria meio que uma abreviação. E a gente sabe nos quadrinhos que a Agatha, ela tem uma relação profunda com a Wanda. Às vezes ela ajuda, às vezes ela atrapalha. Então a gente não sabe se a Agatha tá lá pra influenciar a Wanda durante essa visão que tá sendo criada ou se ela tá pra ajudar. O que você acha? Então, porque nos quadrinhos ela faz os dois, né? Ela acaba fazendo os dois. É difícil dizer o que ela vai fazer. A princípio pode ser que ela queira ajudar mesmo, mas aí depois ela percebe que tudo isso era uma grande mentira. Isso pode acontecer nessa série, que a Wanda descobre que isso tudo era uma grande ilusão e que ela fica pior ainda do que ela tava. Exato. Uma das teorias, assim, a primeira que eu pensei foi que isso tudo estava sendo criado pela Agatha pra Wanda esquecer a morte do Visão. E aí depois, no fim, a Wanda vai percebendo até que ela descobre e fica pior ainda. Isso poderia acontecer. Mas tem mais um personagem que pode estar envolvido nisso daí. E como que ele pode estar envolvido? A Agatha vai apresentar... agora eu já tô falando Agatha. A Agnes, a vizinha, vai apresentar a Wanda para um grupo de mulheres. E tem lá uma que é a chefe lá. Ela é a Regina George de WandaVision, entendeu? E aí ela fala que, né, é o demônio, não sei o que. E ela fala, não, o demônio pode vir em outras formas. O demônio pode estar presente... Qual o demônio que pulou no colo? Deixa eu terminar o pensamento, Calice. O demônio pode estar presente em outras formas aqui. E quem é o demônio do universo Marvel? Pelo menos ele gosta de ser conhecido como o demônio do universo. O demônio do universo Marvel. É o Mephisto. Exatamente. Será que a gente vai ter aí uma participação especial? Até porque no segundo... Qual a ligação deles? Então, teoricamente, nos quadrinhos. O Mephisto, ele é o responsável por tudo de desgraça que aconteceu com a Wanda, né? Tudo que ela causou,
tudo que ela se ferrou nos quadrinhos foi por influência dele. Foi a grande parte do que ela, né, dos sofrimentos dela são causados pelo Mephisto. Então pode ser que ele também esteja aí envolvido nessa história. A gente pode ficar aí preparados pra ver. Inclusive, quando a Dory, né, que ela chama, ela corta a mão, o sangue dela sai vermelho. Sai vermelho, estranho isso, porque tudo é preto e branco, e nesse momento... A gente tem o drone da SWORD e o sangue Isso dela. pode levar ao quê? A gente vê o drone colorido, ou seja, algo que não tava naquela... Não fazia parte dessa ilusão. E o sangue pode ser de alguém que não faz parte dessa ilusão, mas que tá disfarçado. Mas por dentro você não consegue disfarçar. Pra mim, ela tem grandes chances de ser o Mephisto que tá lá, disfarçado nessa ilusão toda. Mas é só uma teoria, gente. Enfim, por que vocês acham que o sangue saiu vermelho? Vocês acham que a gente vai ver o Mephisto? Deixem aí também. Isso aí. Você acha que a gente tá viajando muito também? Pode deixar. Eu acho que sim. A gente sempre viaja nas teorias e é a melhor parte de poder acompanhar Exatamente. Séries, né? E além disso, a gente vai ter também nesse episódio a introdução da personagem da Monica Rambeau, que já tinha sido lá introduzida no universo da Marvel, né? Ela é uma super-heroína, ela vai assumir até por um tempo aí o título de Capitã Marvel nos quadrinhos, a Spectre, né? Ela tem grande importância, é uma heroína e ela tá nesse universo fabricado da Wanda, né? Elas vão se conhecer lá durante a reunião de mulheres e elas já vão criar um vínculo. Sim. E a gente sabe que a Monica Rambeau vai participar mais pra frente da série, então a gente tem aí mais uma personagem inserida. Sim. Quem lembra da Monica Rambeau na Capitã Marvel vai saber do que a gente tá falando. Então fica aí uma personagem. E você acha que ela tá lá ou você acha que ela tá sendo criada pela mente da Wanda? Ou sei lá de quem? A grande questão é que a Wanda pode sim ter aprisionado algumas pessoas dentro desse universo dela, caso a Wanda tenha criado essa ilusão, né? Mas eu ainda não sei, acho que é difícil a gente ainda falar da Mônica. Ela tem uma fala do tipo, uma hora eu estava fora, aqui organizando o festival, e na outra hora eu estava dentro de uma caixa. Exato. Então eu acho que ela pode sim estar aprisionada dentro da ilusão. E essa seria a referência que ela iria utilizar. Legal, isso daí tem bastante, né? Várias referências desse tipo. E quando a Wanda explodir, talvez as pessoas ao redor dela todas tenham algum tipo de importância no universo, sabe? E a Mônica tá lá, e também é uma super heroína, vai ter poderes, pode ser que algo desse tipo aconteça. E esse final muito intrigante que a gente vê quando o Visão vai dar um fim no barulho da árvore e ele sai e vê uma pessoa saindo de dentro dos esgotos com uma roupa de apicultor, né? Um monte de abelha em volta, e isso dá indício pra muita coisa. Ah, inclusive atrás da roupa tinha também um símbolo da SWORD. Exato, o que me deixou muito confusa, porque tem o símbolo lá da SWORD, que é parecida com a SHIELD, e ao mesmo tempo os apicultores, os beekeepers, são conhecidos porque eles nas HQs são uma organização criminosa. Essa organização originalmente se chama AIM, que é Advanced Idea Mechanics. E ela é como se fosse um braço da Hydra. Ela foi criada por quem? Pelo Strucker. Exato. Lembra do Strucker que a gente comentou nesse vídeo que fez os experimentos com a Wanda e com o irmão dela? A AIM foi criada por ele. Então ele tem esse formato, né, do Beekeeper, que é a AIM, só que ele tem um outro símbolo nas costas. Exato, tá tudo misturado, tá muito estranho. E ele também tá em preto e branco, o que leva a gente a entender que ele tá inserido naquela ilusão. Ou não, a gente não sabe também. Mas no momento que eles veem aquele cara saindo do esgoto, a Wanda na hora fala, volta tudo, parou, volta tudo. E o não dela tem muito peso, ela volta pra aquele momento de ilusão, onde ela vai ter o que ela quer, que são os filhos dela, ela volta a ficar grávida. Exato, ela volta, fica grávida e tudo começa a ficar colorido. E aí a gente termina o episódio. Exato. O que isso pode significar? Se tem mais uma ligação, se de repente Vou organizar minhas ideias. Vamos supor que Wanda criou aquele universo. Vamos supor que essa ilusão é fabricada por ela. A gente teria a SWORD observando ela, porque a gente sabe que a Wanda é extremamente poderosa e tudo que ela fala pode ter um poder, ela pode criar coisa, ela pode reverter, ela pode mexer com a realidade, ela pode fazer muita coisa. Ela pode exterminar coisas. Sim. Então, assim, é uma personagem
que você tem que ficar realmente atento. Faz sentido alguém estar monitorando ela. Mas a gente pode ter outras forças tentando monitorar e mesmo se infiltrar também nessa visão, nesse mundo da Wanda. E aí a gente tem essa possibilidade do Strucker, Hydra, que agora seria uma IM, a gente teria o Mephisto, né? A própria Agatha. Então, será que ali tá sendo uma briga de forças e por isso que aquele universo é tão estranho? Então. E, além disso, a gente tem aquela voz misteriosa dizendo quem tá fazendo isso com você, quem fez isso com você, sabe? É muito estranho. Quem tá tentando ajudar ela? Quem que tá tentando acordar ela desse sonho? Exato. Dizem aí boatos que a gente vai ter 2 personagens que vão retornar a essa série. Um deles seria o Jimmy Woo, que aparece no 2º filme da franquia do Homem-Formiga, né? Então, essa voz pode ser dele, tá? E a gente também vai ter o ressurgimento de outra personagem, que é a Darcy Lewis, que apareceu lá na franquia do Thor. Então a gente sabe que eles 2 vão voltar. Talvez eles voltem do lado da SWORD, talvez a SWORD esteja tentando acordar a Wanda. Sim. Né? Pode ser que a SWORD esteja tentando acordar ela com medo do que ela pode causar nesse sonho aí também. Ou mesmo pode ser... Ou de perder uma super heroína dessa também, que ela deve estar enclausurada em algum lugar, fazendo essa realidade pra ela se sentir melhor. Ou então, ela foi presa nessa realidade por alguém que tem, né, objetivos que são bem mais nefastos do que isso, e a SWORD tá tentando recuperar a Wanda. Sim. Essas são as minhas 2 teorias. Eu acho Pode que ela ser... criou por enquanto, mas ela pode estar sendo aprisionada lá. E se ela não criou aquilo, ela pode estar sendo aprisionada por alguém, ou mesmo sofrendo influências dentro do que ela criou. Pode ser o próprio Mephisto tá fazendo Exato. isso, né? Então são essas as referências que a gente encontrou, as mais relevantes, né? Tem muitas referências. Os números se referem a quadrinhos, tem tudo isso. Mas a gente tem que lembrar também que apesar das referências do quadrinho, a gente tem aqui um MCU. É o universo da Marvel no cinema. Exato. Que já é bem diferente e é muito difícil você adaptar da mesma forma. É impossível, né? Se adaptar da mesma forma, porque no quadrinho envelhece, aí fica jovem de novo, aí muda, enfim. Eles têm que seguir uma linha. Tem que seguir essa linha do cinema. E eu acho que eles estão fazendo isso muito bem. Eles estão conseguindo ligar, eles estão conseguindo pegar um monte de referência dos quadrinhos. Tá genial isso. Os 2 primeiros episódios de outros filmes. Os 2 primeiros episódios já deu pra perceber que essa série vai ser muito boa. Pelo menos é o que a gente acha. Digam aí o que vocês acharam de WandaVision. Vocês encontraram outras referências, contem pra gente, a gente pretende continuar analisando episódio a episódio desta série, então já se inscreve, deixa aquele like e compartilha com seus amigos que também querem, sei lá, né, conhecer mais sobre WandaVision, se aprofundar um pouco, vamos fazer isso juntos, aqui nesse canal é sempre muito colaborativo. Exatamente. Não é isso? Isso aí, gente. Até o próximo Tchau. vídeo, tchau!